À procura de respostas, ela lança seus cientistas ao espaço e suas aeronaves além da fronteira do sistema solar. Discos voadores enigmáticos de projetos governamentais secretos. Um mega hexágono em Saturno, uma lula espacial perto da Lua e usinas de energia alienígena em mundos distantes. As missões da NASA descobriram anomalias perturbadoras, que continuam causando perplexidade às maiores mentes do mundo científico. Estes são os segredos da NASA. Tudo começou nas margens de um lago seco, com o avistamento de outro mundo. Um astronauta de alta patente da NASA acredita que discos voadores são reais. De alguma maneira, ele deve convencer um mundo descrente. Mas para ele, o mistério está só começando. Será que ele está certo? Era um dia normal na base da Força Aérea de Edwards. Edwards, cleared for takeoff. Mas em Edwards, nenhum dia é realmente normal. Na verdade, a base aérea de Edwards é um lugar onde todo tipo de projeto confidencial é conduzido. O capitão Gordon Cooper é um piloto de testes especialista. Ele pilota aeronaves de ponta do design aeronáutico. Ele era um tipo de homem que queria trabalhar desafiando os limites e que queria sempre voar o mais rápido possível. Cooper está se preparando para testar um novo sistema de pouso revolucionário no leito seco de um lago próximo ao deserto da Califórnia. Ele manda 2 fotógrafos, James Bettick e Jack Gettis, montarem equipamentos de gravação às margens do lago. Mas enquanto Bettick e Gettis preparam seu equipamento, algo chama sua atenção. Eles viram uma nave voadora incomum se aproximando deles pelo leito do lago. E começaram a filmar porque não reconheceram a nave. A nave acionou o tripé do trem de pouso, planou e então desceu, aterrissando no leito do lago. Enquanto os fotógrafos observavam e registravam, eles se aproximaram a pé. Ela decolou, recolheu o trem de pouso e desapareceu no horizonte. Bettick e Gettis captam imagens do disco voador e correm para relatar seu extraordinário avistamento a Cooper. Esses caras são durões. Eles não se assustam fácil. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa fora do normal. Inicialmente cético, Cooper se convence ao ver os negativos. Ele os envia a Washington juntamente com um relatório completo selados em uma caixa. E a gravação nunca mais é vista. Temos 2 questões aqui. A primeira questão, o que foi que os homens viram? E a segunda, onde está o vídeo? Jim Moberg, da NASA, viu o relatório deste encontro no Projeto Livro Azul, um registro da Força Aérea Americana com mais de 12.000 avistamentos de OVNIs. O relatório do caso que está no livro azul é dessa data, é esse evento, são essas testemunhas e está registrado, e qualquer um pode tirar uma cópia nos arquivos nacionais. Apesar de o livro azul estar arquivado, o relatório de Cooper e qualquer gravação em vídeo desapareceram misteriosamente. Tudo o que restou foram poucas fotografias desfocadas. Ainda assim, a versão que Cooper e seus fotógrafos contaram permanece clara. O testemunho do evento do Gordon Cooper foi cristalino. Era um OVNI. Ele pousou. Fotógrafos fizeram um filme. E pessoas estranhas, oficiais da inteligência, pegaram o filme e todo mundo foi avisado e ameaçado para nunca mais falar sobre isso. Se for verdade, o que poderia provocar uma reação tão grave?
Alguns acreditam que os homens de Cooper viram uma aeronave experimental tão secreta que todas as referências a ela eram confidenciais. A ironia aqui é que a Força Aérea dos Estados Unidos, na verdade, estava desenvolvendo um tipo de disco voador da vida real. Wind tunnel tests were performed to determine aerodynamic characteristics during takeoff, hovering, transition, and forward flight. The center of gravity of the Avrocar is located approximately... O Avrocar era diferente de qualquer aeronave pilotada anteriormente. O Avrocar era basicamente um ventilador com uma coisa redonda em volta. Não dava para ver nenhuma asa. Na verdade, nem as pás. Era tudo interno. E pelo que se podia ver, o primeiro palpite seria... eu acho que eu vi um... OVNI. O Avrocar guarda uma semelhança impressionante com o que os fotógrafos viram naquele dia. Ele poderia ser a explicação mais plausível. Mas tenho uma dúvida sobre o Avrocar. Será que ele funciona mesmo? O Avrocar nunca funcionou. Ele era nada mais do que um simples aerobarco e ele planava a mais ou menos 1 metro do chão. Era realmente incontrolável. Pelo que nós sabemos sobre o Avrocar, ele não tinha a habilidade de realizar esse tipo de voo e percorrer essa distância. Na verdade, todo o dispositivo era tecnologicamente impraticável e foi abandonado nos anos 50. Então o Avrocar nunca foi capaz de fazer os movimentos que Betty e Getz descreveram. Mas Oberg acredita que suas descrições foram distorcidas pelos anos após o avistamento. A história tem evoluído. Ao longo dos anos, a versão tem sido alterada cada vez que é contada. Essas histórias são contadas muitas vezes e já foram tão aprimoradas para satisfazer o público e satisfazer quem conta que já se distanciaram bastante, de maneira irrevogável, da realidade. Com base no relatório do Livro Azul, Oberg acha que Betty e Getz viram um balão meteorológico flutuando no horizonte. Os relatos da época deixaram claro que era um objeto flutuando com o vento. E ele foi visto poucos minutos depois que o balão foi solto como preparativo para os testes de voo da manhã. Mas os 2 homens que viram rejeitaram explicação. Para alguns, a hipótese do balão meteorológico é conveniente demais. Nós simplesmente temos que levar o testemunho do Gordon Cooper a sério. Era um homem com muito status, era um piloto incrível e um astronauta. Ele sabia o que tinha visto naquele dia e não tinha dúvida nenhuma de que não era desse mundo. Na verdade, eu consegui contatar um dos fotógrafos, um homem chamado Getz, que afirmou piamente que o Cooper nunca se envolveu e que ele nem estava na base naquele dia, apesar de ser da base. Ele não estava trabalhando com sua equipe. O Cooper teria se inserido em uma história que ele tinha ouvido falar. Isso não altera o fato de que Getz viu algo que não poderia explicar. A não ser que o governo se apresente, e por governo estou me referindo à Força Aérea, e admita que houve um pouso de um objeto de outro mundo na base aérea de Edwards, admita que existe um vídeo e divulgue o relatório, acho que nunca vamos chegar ao fundo desse mistério. Algo estranho está acontecendo em Saturno. Não tem nada parecido em nenhum outro planeta do Sistema Solar. Formação de um desenho intencional? Pode ter algum tipo de inteligência por trás disso? O que é o mega hexágono de Saturno? Alguma coisa está organizando isso, mantendo isso assim, e não sabemos o que é. Em sua jornada para além do Sistema Solar, a nave espacial Voyager da NASA chega ao seu próximo alvo, Saturno. Mas suas câmeras só conseguem ver a lateral do planeta anelado. A sonda Voyager estava tirando várias fotografias enquanto estava passando por Saturno. Quando um cientista une as imagens, criando uma foto do polo do planeta, o resultado é totalmente inesperado. Ele viu uma forma de 6 faces no alto de Saturno. Um hexágono perfeito envolve o polo norte de Saturno. Ele quase parece regular demais para ser normal. Não tem nada parecido em nenhum outro planeta do Sistema Solar. Mas a NASA subestima a descoberta.
A explicação foi simples, era só um padrão climático. Foi uma curiosidade na época, mas não conseguimos acompanhar o evento com outra observação, então o interesse diminuiu. O segredo de Saturno foi esquecido, mas não para sempre. Junho de 2004. All systems go. A sonda Cassini chega a Saturno. Ela pode analisar o que a Voyager não pôde e vai diretamente ao lado escuro do Polo Norte de Saturno. A Cassini podia ir até os polos e ter a visão de cima, o que nenhuma nave foi capaz de fazer até lá. E o que sua câmera infravermelha vê surpreende os cientistas da NASA. O hexágono gigantesco ainda domina Saturno. Era esperado que ele mudasse de forma, mas praticamente não se moveu em 30 anos. A anomalia é enorme, grande o suficiente para consumir 4 planetas Terra. Mas o hexágono também faz coisas estranhas. Uma nuvem segue o hexágono como se ele fosse uma pista. Há nuvens que seguem em linha reta, depois fazem curvas e depois vão para a próxima reta. É muito bizarro. Alguma coisa está organizando isso, mantendo isso assim, e não sabemos o que é. Sempre que vemos esse tipo de traço linear, existe a tentação de pensar: pode ter algum tipo de inteligência por trás disso? Começamos a pensar que isso parecia mais uma estrutura artificial do que um padrão climático. Para alguns observadores, uma estrutura colossal como esta poderia ser usada para explorar os recursos naturais do gigante gasoso, essenciais para viagens espaciais. Quando alguém viaja por distâncias interestelares, precisa de um propelente. E Saturno é o lugar perfeito para pegar combustível. 75% da atmosfera de Saturno é formada por hidrogênio, o mesmo combustível que levou o homem à Lua. Sua atmosfera também contém hélio 3, que pode ser o gás do futuro. E se o gigante gasoso for, na verdade, um posto de combustível gigante? É difícil imaginar como isso pode ser feito, mas não significa que não pode ser feito por uma civilização mais avançada que a nossa. Os cientistas não estão convencidos de que uma grande refinaria de gás está por trás do mega hexágono de Saturno. Inúmeras pessoas tentaram dizer que é uma coisa extraterrestre de algum tipo em Saturno, mas parece que tem explicações naturais para isso. E o professor Peter Reed pode dar esta explicação. Usando um modelo da atmosfera de Saturno, ele investiga a anomalia. Este tanque aqui representa o hemisfério norte de Saturno, com o polo no centro. Na região onde o hexágono ocorre, tem uma corrente de jato forte em Saturno. Um disco girando no centro cria um fluxo mais rápido de fluido ou uma corrente de jato. No ponto onde os dois fluxos se unem, um hexágono se forma. E eu posso ilustrar isso colocando tinta verde no tanque. A tinta se move em volta do tanque, marcando os 6 lados do hexágono. O instrumento de Reed foi batizado de mega hexágono de Saturno. Mas há um problema com o resultado. No experimento, vórtices mantêm as faces do hexágono retas. Em Saturno, nós olhamos e não conseguimos ver nenhum desses vórtices e nenhum dos segmentos de linha reta. Sem os vórtices, o hexágono deveria desaparecer. Mas não é o que ocorre. É um mistério, não sabemos por quê. A causa do mega hexágono de Saturno permanece sem explicação. Uma pequena porção do cérebro deveria dizer: o que é isso? Quando vemos alguma coisa muito estranha. Múltiplos desastres na órbita da Lua. Por que essas quase sucessivas catástrofes estão acontecendo nessa missão? Seguidas por estranhas luzes azuis planadoras. O que é esse risco azul acima do horizonte? Isso podia ser um desastre para a NASA.
Os astronautas da Apollo 14, Alan Shepard e Edgar Mitchell, estão com problemas sérios. Quando eles se preparam para pousar na Lua em 5 de fevereiro de 1971, o computador do módulo lunar falha. Well, we better back off here and think about this one, Houston. Roger. We're seeing it all on TV here. A gente sabia onde estava se metendo, mas é claro que as coisas não saíram exatamente como planejado. Eles acionaram o motor de descida e começaram a ter 1000 alarmes disparados no computador. Eles não conseguiam prosseguir com esses alarmes porque o perigo é que, quando existe um alarme, o sistema aborta o procedimento de descida final à superfície lunar. Se o sistema abortar, o computador manda o módulo automaticamente de volta à órbita. Ficou muito perto do caso da Apollo 13. Podia ser um desastre de relações públicas. Então, a equipe em terra, no controle de missão e no MIT, criou uma solução para esse problema. Eles contornaram os alarmes e enviaram a solução para o All e para o Ed na espaçonave. A missão agora depende da habilidade de Mitchell para conduzir o procedimento com perfeição. Tinha uma falha no sistema. E a gente teve que desativar parte desse sistema na última passagem antes de pousar. O Ed teve que digitar no teclado do painel umas 80 vezes a mais. Se ele errasse um único dígito, o sistema ia abortar e acionar o motor de subida. Nós fomos treinados até a exaustão, então era uma questão de fazer exatamente o que a gente devia fazer e seguir a lista de checagem. Sob as instruções do controle de missão, Mitchell reinicia o computador momentos antes de o sistema abortar a missão. Houston, the computer's yours. Thank you. You troops did a nice job down there. That was beautiful. Você sabe quantas missões foram realizadas pelo Apollo, o programa de exploração da Lua da NASA? A missão ainda encontra outro empecilho inesperado. Quando eles começaram a baixar na superfície lunar, como se o primeiro problema não fosse o suficiente, agora eles tinham um segundo problema com o radar de pouso. Um segundo sistema vital fica offline. Eles basicamente voaram às cegas, não tinham indicação de altitude e existia o medo de bater contra uma montanha na superfície lunar. Descendo a 150 metros por segundo, o módulo lunar está em curso de colisão com a Lua. Não tinha o que fazer na situação. Se a gente não conseguisse ligar o radar de pouso, teria que abortar a missão. O astronauta reinicia um dos interruptores e o radar volta à vida. Eles reiniciaram o sistema e, no final, o radar voltou, mas eles não souberam do motivo na época. Não é a primeira vez que a Apollo encontra problemas nesta parte da Lua. A desafortunada missão Apollo 13 foi programada para pousar exatamente no mesmo ponto. Seria uma interferência externa, nos dizendo em termos incertos, parem de ir para a Lua? A NASA jamais diria isso. 3 feet per second, contact down. Stop. Okay, we made it to landing. A ideia de uma força desconhecida interferindo no pouso pode parecer forçada. Mas fotos da missão reveladas assim que os astronautas voltaram para a Terra levantaram suspeitas. Uma das coisas que percebemos nas fotos foram estes riscos azuis que aparecem no horizonte, quase planando. Não percebidas pelos astronautas durante mais de 33 horas na superfície lunar, estas estranhas luzes azuis aparecem em uma série de fotos captadas durante a missão. E a principal pergunta que todo mundo fazia era: que imagem é essa? O que é esse risco azul acima do horizonte? A NASA acredita tratar-se de um dano no filme causado por raios cósmicos no quase vácuo do espaço. Raios cósmicos e raio-x são partículas de muita energia, radiação de alta energia. As fotos que foram tiradas na Lua foram registradas em rolos de filme. Mas na Lua não existe proteção contra raios cósmicos, raios gama ou outros tipos de radiação. E esses rolos podiam acabar manchados por um bombardeio de raios cósmicos.
A NASA gosta de usar raios cósmicos como explicação porque eles são naturalmente misteriosos. É uma saída muito cômoda para mim. Eu não acho que foram raios cósmicos, porque todo o filme não foi exposto. Não faz sentido algum comprar a explicação da NASA. Missões subsequentes à Lua não conseguiram detectar maiores evidências destas misteriosas luzes azuis. O que quer que fossem, elas não foram vistas novamente. Uma série de encontros assola um programa de ônibus espacial. É um fenômeno natural ou é alguma outra coisa? Objetos inexplicáveis desafiam as leis da física e a questão é, de onde eles vêm? O que os oficiais experientes podem saber? São acidentes ou estão nos dizendo alguma coisa? Março de 2001. O ônibus espacial Discovery se desacopla, seguindo o manual da missão até a Estação Espacial Internacional. A STS-102 ia reabastecer a Estação Espacial Internacional e também ia mudar a tripulação de Expedição 1 para Expedição 2. No contexto de operações espaciais, é a maior rotina que se pode ter. Mas quando o comandante James D. Weatherby e sua tripulação se preparam para voltar à Terra, as câmeras externas do ônibus espacial detectam algo que não foi visto por ninguém a bordo. De repente, eles viram outra coisa. Objetos parecem passar voando pelo ônibus espacial em trajetórias múltiplas. O que torna esse avistamento interessante é que esses objetos parecem mudar de direção. Pareciam se mover de forma independente. Começavam, paravam, davam a volta em direções diferentes. O comportamento destes objetos estranhos leva algumas pessoas a fazerem comparações com outros encontros de ônibus espaciais. Esse evento é assustadoramente parecido com um incidente que aconteceu 10 anos antes em outra missão de ônibus espacial. Em 1991, um objeto visto durante a missão do Discovery STS-48 também parece mudar de direção rapidamente. Dá para ver um objeto aparecendo no canto direito do quadro da câmera. De repente, o objeto parece fazer um retorno. Normalmente, um objeto não mudaria de direção, a não ser que tivesse um controle inteligente. Então, o que está acontecendo? Jim Moberg, analista da NASA, acredita que em ambos os casos, os objetos são simples pedaços de lixo espacial sendo empurrados para longe pelos propulsores do ônibus espacial. Como o ônibus espacial é enorme, do tamanho de um avião de passageiros, várias peças se soltam de lugares diferentes. E o próprio ônibus empurra esses flocos para direções diferentes. E nem sempre nas direções que imaginamos, porque o próprio jato bate em outras partes do ônibus, como a asa ou a parte traseira dele, e volta em direções diferentes. É um criador muito dinâmico e muito surpreendente de vídeos estranhos. Em sua história, a NASA fez 17 missões Apollo. Eles obtiveram sucesso no pouso e no estudo da Lua. Em junho de 2005, seguindo leis sobre liberdade de informação, a NASA divulga dados listando a hora exata de acionamento dos propulsores no dia em que os objetos foram vistos. Quando os dados são analisados, os horários parecem corresponder ao movimento dos objetos. Mas para alguns, a gravação de ambos os avistamentos levanta questões difíceis. Nós disparamos uma arma contra esse objeto específico, mandando ele embora? O objeto que faz um retorno e vai para o espaço, evitando que a luz vá atrás dele, parece ser um caso real de tentativa de abater um OVNI, que foi evitada pelo OVNI. Não há evidências claras de que a NASA montou armas no ônibus espacial. Mais longe, no espaço profundo, uma presença desconhecida emite um sinal para a Terra. Pode existir uma inteligência alienígena no espaço? Seria uma linha direta para um mundo distante? Se for genuíno, essas pessoas vão entrar para a história. Cientistas estão constantemente vasculhando as estrelas em busca de radiotransmissões que podem um dia nos conectar à vida extraterrestre inteligente. Veja, captar um sinal como esse em um radiotelescópio é certamente o jeito mais provável de encontrar vida extraterrestre.
E em 19 de agosto de 1977, radioastrônomos acreditam que fizeram exatamente isso. A Universidade do Estado de Ohio tem um radiotelescópio com uma antena gigante, maior que um campo de futebol, e usa esse aparelho para escanear o céu todo dia automaticamente. Quando o radioastrônomo Jerry Eman capta um sinal da constelação de Sagitário a 5.000 anos-luz da Terra, acha que encontrou uma mina de ouro. É difícil para mim expressar essa emoção, só sei que fiquei maravilhado. O sinal é transmitido a 1420 MHz, uma frequência que não é gerada por nenhuma força natural conhecida do universo. É como se uma baleia distante começasse a entoar a música tema de Jornada nas Estrelas. Eu sabia que isso podia ser o sinal, talvez o primeiro a ser detectado, e a gente precisava investigar. Eman liga imediatamente para seus colegas para verificar os dados. Eles captaram o sinal diferente de tudo que tinham visto antes. O que eles podiam fazer era escrever na margem a palavra "Uau". Eu não demorei muito para escrever a palavra "Uau" na folha impressa. Quando a notícia do chamado sinal UAU se espalha, cientistas e astrônomos tentam encontrar outras explicações para a sua origem. É claro que pensamos, isso é um possível sinal extraterrestre, mas não dava para ter tanta certeza. É preciso tentar checar se é de uma fonte humana. Pode ser uma estação de rádio, um satélite passando acima. Mas 1420 MHz está fora do limite para todo o tráfego de rádio com base na Terra. Exatamente por este motivo, nenhum satélite humano transmite nesta banda protegida. Eu tive que voltar a me concentrar em outros sinais para ver se esse mesmo sinal acontecia de novo. Os esforços para captar o sinal novamente falham. Depois de receber esse sinal fantástico, nada. Parece que a ligação foi interrompida. Não foi mais visto um minuto depois, não foi visto anos depois, nunca mais foi visto. Inúmeras tentativas foram feitas para encontrar o sinal nos anos que seguiram a descoberta de Eman, mas parece que esta chamada de longa distância foi um evento isolado. Esses ETs devem ter contatado a gente em 1977. Vamos ter que esperar mais 50, 60 anos para eles ligarem de novo. Não dá para dizer que era um ET. Se só viram uma vez, só pode dizer, eu não sei o que era. Se acontecer de novo, vamos saber. E alguém bateu a nossa porta perguntando: tem alguém em casa? Na Estação Espacial Internacional, 2 objetos provocam caos quando passam por astronautas que caminham no espaço. Foi tão surpreendente que tem um suspiro audível dos controladores em solo. What is it? Uma coisa indo na sua direção a 30.000 km/h pode fazer muito estrago. É como levar um tiro. Provavelmente seria fatal. Eles pareciam se mover de forma independente, e isso gera um mistério. Mais de 320 quilômetros acima da Terra, os cosmonautas russos Fyodor Yurtkin e Mikhail Kornienko fazem uma caminhada no espaço para substituir uma câmera na Estação Espacial Internacional. É uma operação perigosa. A gente fica com a atenção muito aguçada quando está no espaço, principalmente usando um traje russo. Com o traje russo, eles tinham 2 pares de cabos e só. E se por algum motivo esses 2 conjuntos de cabos se soltarem, o astronauta voa para longe da estação. E aí seria o fim dele. Os cosmonautas vão até a traseira da estação para substituir uma câmera de vídeo defeituosa. As câmeras da estação captam múltiplos objetos flutuando por perto. Na operação de qualquer espaçonave, vai haver detritos passando por ela. Alguns deles são o resultado natural das chamadas operações cotidianas existentes na estação espacial. Entre o tipo de coisa normal que a gente veria na imagem da câmera da área de carga está o lixo espacial e coisas do tipo. De repente, eles viram outra coisa. There's an object that is flying away. Is it a big one? What is it? O controle de missão ficou muito interessado pela possibilidade de ser uma indicação de defeito. A NASA tenta identificar um dos objetos como um grampo de cabo que se soltou da estação espacial. This is what we were thinking. Mas não consegue identificar o objeto mais rápido que passa voando pela ISS e quase a acerta.
E isso é preocupante. Quando estamos no espaço, fazendo a caminhada, ficamos bem desprotegidos. Só temos o traje espacial. Então, se algo passar na velocidade orbital de 28 mil quilômetros por hora e nos atingir, é como levar um tiro. Então, provavelmente, seria fatal. Detritos espaciais são um risco constante no voo espacial. Tem lixo espacial em volta da Terra. Pode ser natural, na forma de micrometeoroides, ou basicamente rochas viajando em alta velocidade. E pode ser artificial. Esses são causados por lançamentos de satélites e foguetes, ou até lascas de tintas, parafusos, porcas e coisas que costumam cair das espaçonaves. Jim Oberg, da NASA, vê um problema diferente ao rotular os objetos vistos como detritos espaciais. Quando vemos objetos nesses vídeos que cruzam o nosso campo de visão, eles parecem ser aviões que vemos na nossa frente, na nossa rota de voo. A gente acha que eles vão cruzar com a gente. As velocidades no espaço são tão imensas que qualquer coisa que cruzar no espaço vai voar na nossa frente num único quadro de imagem ou até menos. Mal daria para ver. Então, se não são lixo espacial e não são da Terra, se não são nossos, será que são deles? Detrito espacial ou sonda extraterrestre? Para os astronautas, uma colisão com qualquer um destes seria o fim. Criaturas do espaço parecem perseguir a primeira nave tripulada da NASA que circunnavegou a Lua. A Apollo 8 vê um objeto que parece uma lula. Coisas que surgem no espaço que não podemos identificar ou explicar. Será que é um alienígena? A NASA tem alguma explicação que faça sentido? Dezembro de 1968. No auge da corrida espacial, a missão da Apollo 8 é voar até a Lua e retornar com fotos em alta resolução de locais de pouso em potencial. A missão parece ser um sucesso. An incredible adventure. A NASA está confiante de que conseguirá bater a União Soviética na chegada à Lua. Mas quando a agência revela o filme da Apollo 8, ele parece exibir algo bizarro. A Apollo 8 estava tirando um monte de fotos durante a missão. Mas eles não viam as fotos como vemos hoje em dia, usando câmeras digitais. Eles não viram as fotos até voltar para a Terra e revelar. E eles começaram a ver uma coisa nas fotos que não entenderam. Quando vemos essas fotos, já começamos a pensar e enxergar uma coisa de um episódio de Jornada nas Estrelas. Que alguma coisa vai chegar, te alcançar com tentáculos prontos para envolver e sugar o seu cérebro ou coisa assim, porque parece alienígena. As fotos parecem retratar uma criatura similar a uma lula flutuando no espaço. Foi chamado de lula espacial. O que é a lula espacial? Como uma lula pode viver no espaço? Existem criaturas capazes de viver em um ambiente sem oxigênio? Nenhuma criatura conhecida é capaz de prosperar no vácuo congelante sem ar do espaço. Mas o astrobiólogo Chris McKay suspeita que a lula espacial pode não ser um organismo vivo. Meu palpite seria que isso é um tipo de nave espacial extraterrestre. Ela está gerações adiante das nossas naves. Ela foi projetada para sobreviver ao espaço, foi feita para precisar só de energia. Se esta lula for uma nave espacial, talvez seus tentáculos façam parte de uma propulsão exótica que emite uma rede de energia atrás da nave. O que os ETs devem usar para se transportar pelas estrelas? Bom, eles podem usar uns truques inteligentes, como foguetes movidos à base de fusão ou velas impulsionadas por feixes de laser. E eles podem querer usar feixes de elétron em vez de laser. Talvez a foto da Apollo 8 tenha captado algum tipo de veículo movido a elétron. Mas Jim Oberg, da NASA, não está convencido de que se trata de uma espaçonave. Acho que as pessoas podem chegar a interpretações fantásticas dessas imagens usando uma série de argumentos lógicos e racionais. Se a gente simplesmente usar nosso instinto no processo de interpretação, algumas ideias fazem sentido. Jim Oberg acredita que a lula espacial da Apollo 8 é o resultado de uma superexposição de cargas eletrostáticas sobre pequenos trechos do negativo do filme revelado, o que teria criado padrões similares a uma lula.
Está turvo. Precisamos aumentar o brilho para enxergar, o que sugere uma falha na emulsão do filme. Não precisamos procurar explicações mais profundas. Se continuarmos vendo o mesmo padrão, aí vamos dar atenção. Quando a gente achar extraterrestres, eles vão ser tão diferentes do que se espera que vamos saber que são reais. Talvez um alienígena não se pareça em nada com uma forma de vida. Ele se desenvolveria de uma forma diferente. E talvez parecesse muito diferente. E certamente não seria uma coisa que entenderíamos. Quando astronautas da NASA veem luzes estranhas indo da Terra para o espaço... Parecia uma água-viva gigante e vermelha no céu. Você olha aquilo e começa a pensar, será que eu vi mesmo o que eu acho que vi? Começam a fazer questões inquietantes. O que será que pode causar essa coisa? Você pode até achar que é um OVNI. Minha nossa! Outubro de 1989. O ônibus espacial Atlantis filma tempestades elétricas na Terra para o experimento de relâmpagos em mesoescala. Quando as fitas chegam à Terra, são analisadas pelo cientista atmosférico Skip Vaughn. O que ele vê desafia qualquer explicação. Parecia uma água-viva gigante, vermelha, com os tentáculos pendurados. Você tende a começar a pensar, eu vi mesmo o que acho que vi? E a resposta é sim, eu vi mesmo o que acho que vi, que era um fenômeno conhecido como sprites, ou anjos do espaço. Sprites ou anjos do espaço parecem ser grandes descargas de eletricidade que ocorrem acima das nuvens. Quando eu vi as primeiras luzes, foi a parte mais emocionante de toda a coisa. Eu enxerguei uma e falei, uau! Era uma coisa que eu não esperava, na verdade. Eu calculei a altura do flash. Eles subiram até uns 55 quilômetros. E aí eu me perguntei, o que será que pode causar essa coisa? Cientistas como Ning Liu sabem que uma Sprite surge no espaço a cada 2 minutos. Liu acha que eles são causados por campos elétricos enormes que se formam acima das nuvens de tempestade. Quando a carga fica muito forte, um Sprite é descarregado acima das nuvens. Apesar de anos de estudo, ele não consegue desvendar os segredos dos anjos do espaço. Não sabemos como eles se iniciam. Não sabemos como eles afetam a atmosfera superior. Os Sprites ainda são um mistério. Por motivos ainda desconhecidos, 1 a cada 10 relâmpagos carrega uma carga positiva em vez de negativa até o solo. Acredita-se que estas descargas positivas produzem sprites com até 80 quilômetros no alto da fronteira da atmosfera. Existem algumas coisas sobre tempestades e relâmpagos que sabemos. Na verdade, somos muito bons em dizer o que eles são. O problema é que não somos bons em dizer como eles fazem isso. Ninguém sabe exatamente como ou por que os sprites lembram tão vivamente águas vivas gigantes e eletrificadas. Sabemos menos sobre as profundezas do oceano do que sobre o lado escuro da Lua. Acontece que a mesma coisa se aplica à nossa atmosfera. Existem muitos mistérios e ainda não conhecemos tudo. Uma sonda espacial há muito esquecida capta traços do que poderia ser uma fonte de energia alienígena. Essa fonte tem um potencial energético 1 trilhão de vezes maior do que a energia que a Terra recebe do Sol. Tão grande que é capaz de tragar uma estrela inteira. É simplesmente um fenômeno natural do cosmos ou pode ser uma fonte artificial interestelar de energia. Em 1983, a NASA lança seu primeiro satélite infravermelho, o IRAS. Ele passa 10 meses vasculhando o universo à procura de sinais infravermelhos somente para ver o que vai encontrar. Esse satélite viu algo em torno de 250 mil coisas similares a estrelas. Mais de 20 anos depois, o físico Dick Kerrigan decide analisar os dados da missão IRAS em busca de sinais do maior projeto de construção já concebido.
Ele procura a esfera de Dyson. A esfera de Dyson é uma usina de força para coletar toda a luz de uma estrela. Quem está em uma sociedade realmente avançada nem se preocupa em coletar carvão para queimar. Esse povo optaria por instalar painéis solares em volta da sua estrela, converter a luz solar em energia e usar ela para abastecer o que quer que precise de energia. Ele atua cercando o Sol com uma esfera, reunindo toda a luz do Sol e usando tudo. A esfera foi batizada em homenagem ao cientista visionário Freeman Dyson, que propôs a ideia nos anos 60. A tecnologia necessária para construir uma destas megaestruturas está muito além da capacidade humana. Para fazer uma esfera de Dyson, primeiro seria preciso destruir um planeta indesejado, equipar seus milhões de fragmentos com painéis solares que captam energia e montá-los em volta de um sol escaldante. A enorme escala da empreitada é o que faz valer a pena procurá-la. Quando estamos procurando coisas no espaço, queremos ver um efeito bem grande. Uma espaçonave voando a zilhões de quilômetros de distância não vai fazer muita diferença. Precisamos de uma coisa do tamanho de um planeta, do tamanho de uma estrela já seria melhor. A questão é, conseguimos detectar uma esfera de Dyson? As esferas de Dyson não brilhariam tanto quanto as estrelas normais? Quem está do lado de fora não conseguiria ver a luz do Sol, mas conseguiria enxergar a radiação infravermelha, porque a casca está sendo aquecida pelo Sol. Daria para perceber a existência de uma grande fonte de radiação infravermelha. Por isso, Kerrigan recorreu aos dados do IRAS. Quando nós começamos essa busca, eram 250 mil possíveis objetos infravermelhos. E afunilamos isso para cerca de um punhado de fontes. Encontramos alguns candidatos, mas nenhum candidato em que daria para apostar as economias. Agora, astrônomos estão usando telescópios ainda mais potentes para procurar esferas de Dyson. Pode ser apenas uma questão de tempo até que localizem algo extraordinário. E se existir uma galáxia no espaço onde a civilização é tão avançada que pôs esferas de Dyson em todas as suas estrelas? Ela estaria gritando pelo céu em infravermelho: nós somos avançados. Somos os melhores. Quanto mais a NASA procura no espaço, mais impressionante nosso cosmos fica. É só um buraco negro, e buracos negros já são bem legais. Tem um no centro da galáxia que mantém a gente girando, sabe? É incrível. Toda missão traz novas perguntas. Parece que alguém colocou um X no céu e falou: olha aqui, está rolando uma coisa interessante. E as respostas são mais estranhas do que podemos imaginar. Eu respirei fundo, liguei para o Projeto Cassini e falei: achamos que estamos vendo uma atmosfera em Encélado. Encélado está viva. Uma coisa é certa. Nós apenas começamos a ver a superfície de um universo profundo e repleto de mistérios. Eu acho estimulante não poder explicar tudo o que vemos no espaço. Sinceramente, esse é o motivo de a gente ir para lá, aprender mais. E toda vez que mandamos uma sonda para os lugares mais profundos do universo, encontramos coisas exóticas que ninguém nunca tinha nem imaginado. Isso é muito legal. Até o próximo Segredos da NASA.